Estamos de volta com o segundo bloco do programa Do Fone para a TV. Os bares de Recife é um ambiente onde une as pessoas queridas para relaxar ou simplesmente colocar o papo em dia. E aqui veremos um objeto que ajuda nessa interação. E você vai descobrir que objeto é esse na matéria de Augusto Galdino. O bar é um ótimo lugar para conversar, comer, beber e ouvir uma boa música. Um elemento mais comum para deixar o local mais aconchegante, às vezes ao vivo e às vezes não. E um ótimo jeito de ouvir música é deixando o próprio cliente escolher o que quer ouvir na Jukebox. E foi pela Jukebox que a paulista Beatriz Guglielmelli se apaixonou tanto pela máquina quanto pela cidade. Eu tenho uma memória muito viva da primeira vez que eu mexi numa Jukebox. E acho que eu tinha 19 anos, talvez. Eu morava lá em São Paulo e eu estava no bairro do Grajaú com alguns amigos numa lanchonete. Nessa lanchonete a gente conseguia ouvir as músicas de fora, era uma rua bem movimentada, mas a gente não conseguia ver o que estava acontecendo nos outros bares ou nos outros estabelecimentos. Tocou uma playlist assim, numa ordem muito doida, assim, tocando Cyndi Lauper, aí depois tocou um samba, e depois tocou um sertanejo. E aí eu comentei com meus amigos, gente, que playlist estranha, mas ao mesmo tempo todo mundo tá falando, cantando, enfim, curtindo esse momento. E aí um amigo meu falou assim, é porque do bar do lado tem uma jukebox. Aí eu falei, uma jukebox? Aí falou, aquela maquininha que você coloca a música. Na época eu nem sabia que se chamava assim, né? Aí eu fiz, gente, que massa. Aí ele falou, depois a gente pode ir lá e mexer. E escolher as músicas também para tocar. A gente saiu de lá e o que foi muito doido, assim, é que eu lembro até hoje, quando eu fiquei passeando, assim, pelos botões, a gente colocou algumas músicas de rock lá também. E o pessoal super curtiu, enfim, a rua inteira começou a cantar. E aí, a partir desse momento também, eu fiquei com vontade, assim, de também escolher uma música e ver como que ela ia reverberar naquele espaço. E no meio disso, houve uma pessoa muito importante para guiar Beatriz pelos bares do Recife. Quando eu comecei a pesquisar mais, quando eu me aprofundei mesmo nisso, a gente começou a mapear literalmente os bares que eram interessantes, os bares que eu conhecia, os bares que ele conhecia, que ele já tinha frequentado. E a partir daí, a gente começou a ir nesses espaços e olhar com um outro olhar para esses catálogos. Foi uma delícia, velho, conhecer os bares, conhecer a experiência de conhecer essas máquinas, conhecer as empresas, né, que tipo assim, que alimentam essas máquinas, né, que distribuem, que fazem essa movimentação das jukeboxes dentro dos bares, né, na cidade aqui do Recife. Virou a tua pesquisa, tanto do TCC quanto do mestrado, né, Bia? Eu fiz um TCC com esse tema e agora tudo que eu não consegui na época, né, pesquisar ou que ficou em aberto, que não tivemos tempo, eu tô tentando trazer agora nesse mestrado. Um gênero musical que está em alta aqui no Recife é o trap. O trap nasceu nos anos 2000 nos Estados Unidos, que usa a música com batidas, sintetizadores, graves robustos e um autotune bem marcado. Mas como será que essa música é produzida? Você vai ver agora na matéria de Isabela Cavalcante. Para cada música gravada de um artista, é necessária uma gama de processos para ela ficar pronta. É necessário gravar, produzir e ouvir o resultado final para ver se ainda não precisa de algum ajuste. E esse é o processo de criação do trapper e produtor musical Joma. Vou te levar, é só tu me dizer o que tu quer. Pra outro lugar, vamos de nave, nunca mais a pé. Essa pergunta eu acho que você sempre ouve. O que é o trap? Nasceu como um subgênero, mas eu já considero um gênero musical. E nasceu como uma vertente do rap, uma forma de fazer rap que surgiu no sul dos Estados Unidos, principalmente ali em Atlanta, mas
são sonoridades do Sul que se misturaram e em Atlanta estourou assim. E é um jeito mais acelerado, com mais influência da música eletrônica, então também volta aquela coisa dançante do rap que não tinha tanto de uns 10 anos atrás para cá. Autotune marcado ou não, também não há regra, mas um gênero, uma forma de fazer rap que é não tão parecido com o que a gente está acostumado, mas também muito próximo. Uma parte do processo utilizado por Joma é a produção e edição das músicas, tanto das suas canções quanto das dos outros. Você já produziu ou tem produzido alguma coisa recentemente? Então, eu estou produzindo em parceria com meu mano Leone, que também é um produtor sinistro, beatmaker, cantor. A gente está produzindo um EP focado em músicas românticas e tal, sampleando algumas coisas, escrevendo também, que a minha parte de produção eu foco mais na construção da música. Eu não faço beats e tal, eu mixo e masterizo algumas coisas, mas eu foco mais na construção da música, separar os versos dos refrões, de escolher sample, escolher a vertente assim, do beat que a gente vai usar, o instrumental. Eu foco mais nessa construção geral, assim, meio que a direção da música. Aí no momento eu tô fazendo um EP, que eu tô curtindo assim. Então, vou soltar aqui em primeira mão o conceito. O nome do EP é Para Todas as Mulheres que Eu Já Amei, entre aspas, eu amei. E como eu e Leone, a gente gosta muito desse tema de romances e relacionamentos e tal, eu pensei, vamos se juntar para fazer um EP, um projeto focado nisso, já que tu faz isso também, eu tô fazendo também, a gente já tem alguns sons já colaborativos. Vamos fazer isso, trazer esse conceito, falar de relacionamentos passados e tentar trazer a temática de várias perspectivas diferentes, não sempre batendo na mesma tecla, mas a temática principal é essa. 12 horas é pouco pra você, nosso destino é luxúria e prazer. Em umas taças de vinho rosé, surpreendo até sendo clichê. Vou fazer tua vontade até de manhã. Não é só por conta do som que virou minha fã, mas ainda quer minha voz no ouvido, do mesmo jeito que amo o perigo. Precisa disso pra manter sua mente sã. E esse é o fim do nosso programa. Obrigado por nos acompanhar até aqui.